Boa noite, meus amigos. 21 horas, estamos iniciando aqui o nosso 8º programa dessa segunda temporada. Estamos falando sobre tendências empreendedoras e um assunto importantíssimo para todos nós é LGPD. E nós estamos aqui com o Marcelo Crespo, que daqui a pouco a gente apresenta ele, mas primeiramente, boa noite. Tudo bem, senhor? Boa noite, tudo ótimo. Como é que você está, querido Calil? Tudo bem, graças a Quero Deus. também dar as boas-vindas ao Fabi. Como é que você está, meu amigo? Ótimo. Boa noite. Estamos em três de novo. Hoje nós estamos todos juntos, A gente vai né? tentar ficar mais juntos. Vai, vamos tentar aqui, né? Também quero dar as boas-vindas a você, Marcelo, doutor Marcelo Crespo. Obrigado por sua presença, por essa aula aqui que vai se iniciar. Vamos lá, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Estou à disposição para a gente falar sobre LGPD e proteção de dados, que é um assunto muito importante, abrange aí grande parte do empresariado, a população brasileira em geral, e estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Você viu que o Vini foi mais formal, né? Doutor Marcelo Crespo. Sim, né? Agora, eu não sei se eu chamo grande, de doutor, né? se eu chamo de professor, se eu chamo de Marcelo. Pode chamar como quiser. Então tá bom. Bom, gente, só uma apresentação rápida aqui. O Marcelo Crespo é especialista em Direito Digital e LGPD. Tem aí mais de 400 projetos entregues de LGPD para empresas de diversos segmentos. Isso é muito legal, porque acaba viabilizando até o público que a gente tem dentro da Redcai, né? Que são empresários também de diferentes segmentos. Então, acredito que esse bate-papo fica mais rico ainda quando a gente olha, né, para esse pool de serviços que a gente tem. E atualmente é coordenador e professor do curso de Direito da SPM, né? Então, mais uma vez, obrigado aqui pela disponibilidade para esse nosso bate-papo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, conceitualmente falando, né, o que é LGPD? De fato, né, a sigla, e como é que ela começou? Porque ela é recente, a LGPD, né? Bom, vamos lá. É um assunto super importante, é uma lei recente, ela foi aprovada no Brasil em 2018. Tá. Mas vamos dar um contexto. Por que a gente precisa ter uma lei de proteção de dados pessoais? A internet no Brasil surgiu comercialmente lá pelos idos de 1994, 95, né? Nos Estados Unidos um pouquinho antes, mas então nós tínhamos aqui no Brasil uma estrutura ainda muito rudimentar de tecnologia no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Para vocês recordarem, o Google, que todo mundo usa, surgiu em meados de 98, né? Lá por metade do ano de 98. E de lá para cá, muita coisa mudou. Porque a forma com a qual a gente pesquisa, como a gente interage, os serviços disponibilizados na internet em geral. Então hoje é virtualmente impossível você viver sem a tecnologia. Você Sim. pode até tentar ficar sem, mas, por exemplo, estamos agora chegando numa época de fazer a declaração do imposto de renda. Não adianta, você vai ter que usar a tecnologia. Não tem mais o formulário ao maço que você entrega. Não né? existe mais papel, você vai fazer na tecnologia. Seja você mais rico, mais pobre, com mais condição, com menos condição, na hora que tiver que declarar, vai ter que usar. Bancos, você não consegue mais, muitas vezes, o atendimento na agência, porque os caras diminuíram a força de trabalho nas agências para te forçar a utilizar o aplicativo, que é bastante prático, mas tem uns senões aí, né, que a gente vai acabar conversando. O fato é, hoje a gente faz compra, a gente presta serviço, a gente se diverte, a gente se comunica. Tá tudo na tecnologia. E o que tem por trás disso? Dados. Tá. A tecnologia, ela é movida por informações, por dados. Que tipo de dados? Os mais variados. A LGPD veio justamente para tentar proteger a privacidade das pessoas, protegendo seus dados pessoais. Em relação aos dados. Em relação aos dados. Então, o que é a privacidade? É o meu direito de me retirar da vida pública. Tá. Privacidade é o direito que cada um de nós tem de falar assim, eu me recolho da vida pública e fico aqui dentro da minha esfera de intimidade. É o que você faz e que você não quer apresentar para a sociedade. E a proteção dos dados é o quê? Você criar mecanismos para que as informações relativas a uma pessoa
não sejam expostas quando ela não desejar. Então, por isso surgiu a ideia de proteção de dados pessoais, porque nós estamos vivendo numa economia do Big Data, Tá. tudo tem tecnologia embarcada, tudo tem dados fazendo leitura dos nossos comportamentos. Então, cansamos de ver situações que os smartphones estão ouvindo o que nós estamos falando, as sugestões algorítmicas que acontecem baseadas nas nossas escolhas. Tudo isso são dados, e dados pessoais. Eu queria aproveitar e dizer, a gente não pode entender os dados também de uma forma demonizada, né? Ah. Falar que os dados são tratados na economia não é um problema por si só. O que a lei veio fazer é proteger as pessoas, ou busca proteger as pessoas, para que a gente tenha um pouco mais da nossa privacidade garantida. E aí, em 2018, é que surgiu a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor de forma esparçada. Desculpa que eu estou falando muito, mas eu estou contextualizando, porque eu tenho certeza que tem várias perguntas que virão em cima disso aí. Maravilha. Então, só queria baseado nesse contexto que você trouxe, então, por exemplo, pegando o próprio exemplo do imposto de renda, ou seja, tudo que a gente vai fazendo na internet, as nossas informações vão ficando armazenadas em algum lugar. E antes da LGPD, ou seja, qualquer um podia pegar aquelas informações e fazer o que quisesse. Não havia um regramento geral. Já existia legislação, né? Então não é que não havia regra nenhuma. Então, é importante a gente deixar claro isso, porque o Brasil já tinha a Constituição Federal, já tinha o Código Penal, o Código Civil, o Código do Consumidor, já existiam normativas, por exemplo, do Banco Central. Então não é que não existia, não é que era uma terra de ninguém. Porque o pessoal fala muito isso, que é terra de ninguém, né? Não é que era uma terra de ninguém, mas faltava um regramento para trazer linhas gerais de cumprimento. Então a legislação estava meio esparçada. A LGPD veio para balizar, para dar uma noção mais geral do que se deve ou não fazer com relação aos dados pessoais. Maravilha. Até porque quando você, saindo da LGPD, quando você tem informações sobre uma pessoa e você as usa, você está ali, talvez, indo para uma área de calúnia ou talvez de difamação, dependendo como que você lida com essas informações. Eu lembro claramente quando aquela atriz Carolina Dickmann, ela foi um grande caso onde começou a se preocupar com os dados das pessoas, o computador dela teve um problema, e o rapaz pegou e tinha várias fotos dela de biquíni, e o rapaz vendeu e deu um bafafá danado, né? Sim, inclusive disso, desculpa. Virou uma lei, né? Isso, virou uma lei que ficou com o apelido de Lei Carolina Dickmann. Aliás, uma lei muito mal feita para esse caso, que não se aplica exatamente ao caso dela. Então, o legislativo até que andou mal nessa situação. Mas, nesse caso, o que aconteceu foi um uso inadequado das informações que estavam dentro do próprio computador dela, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Você trabalhou com uma imagem dela que estava armazenado... Era isso que eu ia perguntar, porque eu me confundi. Tipo, uma coisa sei lá, um sistema armazenar as minhas informações, e no caso dela, tipo, alguém pegou o computador dela. Exato, mas aí é diferente ou se enquadra também? Por exemplo, se enquadraria dentro do que a gente chama de LGPD? Não, tudo tem relação, mas vamos dar um passo atrás. Como é que funciona a LGPD? Se você abrir a legislação, e aqui eu vou tentar usar o mínimo do juridiquês possível, né? Algumas coisas a gente não vai conseguir escapar, mas quando você abre a legislação, a LGPD, como toda lei em geral, não está escrito o que você deve fazer e como você faz. A lei não fala como você faz, a lei traz diretrizes do que deve ser feito. Então, por exemplo, a LGPD tem fundamentos, tem princípios e tem o que a gente chama de hipóteses legais de tratamento dos dados pessoais. Os fundamentos são as bases em que a lei é fundamentada. Ou seja, fala ali da liberdade de expressão, fala da inovação tecnológica, no geral querendo dizer assim, nós não vamos olhar só para a privacidade das pessoas, a gente vai olhar também para o ecossistema de inovação. Então tem que ter um equilíbrio entre a proteção das pessoas e a tecnologia. Senão também... Como é que o cara vai ter uma planilha, uma estatística do que ele vendeu, do que ele deixou de vender, se ele não analisar o poder de compra das pessoas? E o grande problema que nós tínhamos era a venda de dados, né? Tinha algumas empresas que pegavam, por exemplo, o seu banco de dados, os seus famosos leads, né?
E você Vendia. comecei era o famoso caso dos telemarketers te ligando sem você saber o porquê, porque alguém, sem sua autorização, simplesmente disponibilizou os seus dados para uma plataforma. Sim. Então, assim, o Google já foi punido com isso fora do país por vazamento de dados nesse sentido e várias outras empresas com esse sentido, porque as pessoas precisam ser incomodadas e não sabiam como seus dados começaram as pessoas precisaram ter acesso Como é aos que seus chegou dados. isso, Como né? chegou até lá e você não permitiu. Mas aí você estava dizendo que, por exemplo, também não é, sei lá, engessado dessa forma, mas é uma forma de... Exato, não é engessado dessa forma e também não quer dizer só que se aplica aos grandes players como o Google. Porque, por exemplo, eu falei que tinha os fundamentos, aí tem os princípios. Isso. Princípio da LGPD, não vou falar de todos, mas existe, por exemplo, o princípio da transparência. Ou seja, toda instituição, eu não estou falando só de instituição privada, tá? Pode ser instituição pública também. Qualquer corporação ou pessoas físicas também, então não aplica-se só para pessoas jurídicas, tá? A LGPD se aplica a todo e qualquer tipo de pessoa. Deve ter transparência ao tratar dados pessoais. Então, aqui a gente já precisa fazer uma pausa e falar assim, mas o que é tratar dados pessoais? Sim. É qualquer coisa que você faça com dado. O tratar o dado pode ser você coletar, você armazenar, você compartilhar, você vender, enfim, permutar, trocar, até mesmo apagar. Então, o conceito da lei de tratamento é um conceito amplo. Qualquer coisa que eu fizer com o dado. Não adianta você falar assim, não, mas eu não fiz nada, ele estava parado lá no meu banco de dados. O estar parado no seu banco de dados, para fins da lei, é tratamento. Então, se você tem isso armazenado num HD, numa nuvem, não importa, você tem dados, você está tratando esses dados. E a transparência é você deixar isso claro para o titular dos dados, o que está fazendo. Então, a gente já começa ali com o princípio da transparência. Um outro princípio importante é a finalidade. Finalidade significa que, para cada uso que eu for fazer do dado pessoal, eu preciso estabelecer uma relação lógica com uma finalidade. Então, para que eu tenho aquele dado? Então, isso faz agora com que as instituições precisem analisar processos e mapear processos. Porque se eu vou coletar um dado, precisa ser para uma finalidade específica. Não pode ser para algo genérico. Por isso, o princípio da finalidade. Você vai direto no que você quer fazer. Então, assim, eu não posso dizer, olha, eu vou coletar dados para fins de marketing. Qual marketing que a gente está falando? Tá. Nós estamos falando de disparo de e-mail, nós estamos falando de disparo de mensagens pelo WhatsApp, nós estamos falando de utilização de cookies numa plataforma para monitorar o que você está fazendo, nós estamos falando de mandar uma mala direta, nós estamos falando de que tipo Ou de seja, marketing? São muitas ramificações que se tem pelo caminho, né, nesse sentido. Eu passei por uma situação há pouco tempo, trabalho no ramo condominial, e instalamos um software de segurança num condomínio, e lá os moradores tinham que preencher os seus dados, né? Justamente para saber quem é essa pessoa ao entrar. Nossa, teve um morador que o cara ele surtou, ele queria quase que abrisse o software por completo para entender por que precisava do CPF dele e como ele seria ser usado. Estava questionando sobre E justamente, mas vão tratar, explicando que era um sistema offline, que ficaria somente armazenado ali na CPU de dentro do condomínio onde ele mora, ele não estaria numa rede, então a possibilidade de ter vazamento de dados seria menor. Nós tivemos que fazer um documento, assinar esse documento para que pudesse acalmar essa pessoa. E qual que foi a principal dificuldade dela entender, né? Porque, por exemplo, mesmo se fosse de um caderno de papel, já existiam os dados dela lá numa planilha para o porteiro consultar e falar, peraí, o João é o João, né? O CPF confere com a encomenda que engraçado, chegou. né? Porque parece que o computador ele deixa mais sério, né? Porque antigamente as pessoas faziam isso em Mas papel. aí eu também vejo que as pessoas muitas vezes não conseguiram compreender, na minha visão, né? Para mim a visão não é muito simples, o porquê do motivo de uma lei. Mas tem pessoas que superdimensionam isso e começam a... Cara, esse cara ele fez uma tempestade e ele quase travou um projeto inteiro. Nossa. Porque ele achava o cúmulo, ele tem que passar o CPF dele, mas já existia isso antes. Mas isso acontece pelo seguinte motivo. A LGPD, aí eu falei que tinha os fundamentos, os princípios e as hipóteses legais de tratamento. O que acontece? O que são essas hipóteses legais de tratamento? É o argumento jurídico que você vai dizer que você tem
para aquele fluxo do dado pessoal que você está fazendo. Entendi. Então, dentre essas hipóteses, eu também não vou comentar todas, mas eu vou falar de 2 ou 3 que vão ajudar a esclarecer. Uma dessas hipóteses legais de tratamento é o consentimento. E aí as pessoas confundem muito, falando assim, a LGPD é aquela lei que obriga o consentimento. Se eu não dei o consentimento, você não pode ter meus dados. E não é bem assim, porque essa é uma hipótese de tratamento da lei. Por exemplo, uma segunda hipótese é o cumprimento de uma obrigação legal. Então, por exemplo, eu tenho uma secretária do lar, eu tenho uma pessoa que trabalha lá em casa prestando serviço para arrumar a casa, limpar e tudo mais. Está registrada, CLT. E eu tenho que subir essas informações na plataforma do e-social. Sim. Né? Eu sou obrigado a fazer Sim. isso, não tem escolha. Ou né? seja, você precisa coletar os dados dela. Eu preciso e transmitir isso numa plataforma do governo. Supondo que ela não fez isso, eu estou dando um exemplo. Sim. Supondo que a minha empregada dissesse assim, Marcelo, eu não quero que você trate os meus dados pessoais. Eu só tenho a dizer para ela, lamento, eu sou obrigado a fazer Sim. porque existe uma lei me obrigando. Então isso independe do Olha consentimento. que louco Como é que isso, você vai pagar né? o fundo de garantia do cara se você não tem os dados dele para registrar na caixa, por exemplo? Então, e aí não é uma opção dela se eu vou fazer ou não, porque existe uma obrigação legal para eu fazer. Então, um dos fundamentos é a obrigação legal. Agora, é diferente se eu, dentro lá da minha casa, falar assim, vamos tirar uma foto e subir uma foto dela na minha rede social? Aí Obrigação da depende lei. de consentimento. Então, Por quê? não- Porque isso não tem relação com o trabalho, não tem relação com a plataforma do social, é um outro fluxo, você percebe? Tirar uma foto para uma situação Sim, de sim. diversão não tem nada a ver com o e-social, são fluxos E a diferentes. responsabilidade de tratar esses dados é do governo. Uma vez que ele te obriga... Do e-social, do sim. e-social, que ele obriga você a fornecer todas as informações pessoais dessa Sim. pessoa. Sim. Então eu queria dar mais um fundamento. Deixa seu like aí e coloca um comentário pra gente no nosso episódio, porque senão a hipótese legal é o seu computador morrer agora. Ressaltando aqui, curte o nosso vídeo, comenta aqui o que você está achando, compartilhe isso com seus amigos e ativa o sininho aqui no canal também para que toda vez que a gente começar um programa novo você ser informado aí. Estamos falando sobre LGPD com Marcelo Crespo. Você que é empresário, empreendedor, isso tem tudo a ver com você. Marcelo, eu estava vendo você falar, né, desses 3 pilares e que cada pilar tem os seus, sei lá, suas abrangências. Parece que é tão difícil, que é tão complexo, né? A gente ouve muito as pessoas falando todo momento de LGPD, de eu tenho que fazer e tal. E como a gente conversou, né? Hoje a gente tem aí os membros que participam dos grupos da Rede CAI, tanto no Rio quanto em São Paulo, a gente tem lidado com isso, né? A gente tem inclusive especialistas também que atuam nessas áreas, mas como é que você vê, assim, é tão difícil, é tão complexo assim, e como que é essa relação para o PME, né? Para o pequeno, para o médio empresário? Porque, sei lá, às vezes a gente que é leigo, né? Diante da explicação, parece que é uma coisa, cara, coisa chata, que coisa difícil, né? Como que eu vou implementar isso? Como é que você vê isso pela tua ótica? Bom, vamos começar de um comecinho que assim, tratar de lei vai ter algum aspecto técnico de interpretação, de entender qual é a abrangência da legislação. Então, não é que é super fácil, mas também não precisa ser mega complexo, né? Só que a gente precisa entender que é uma interpretação da lei depende de você ter um profissional qualificado que possa te dizer, olha, esse aqui é o melhor caminho. Por isso você vai encontrar advogados que são especializados em direito trabalhista, tributário, penal e, por que não, o digital e a LGPD. Então, a dificuldade talvez inicie da compreensão ou da má compreensão do que é a LGPD. Tá. Porque quando você pensa que a LGPD é uma lei que vai te exigir o consentimento, se essa for a premissa, você está com a premissa errada. E isso vai te confundir, porque aí as pessoas vão falar, então tudo eu vou precisar pedir autorização, e se tudo depende de autorização, fica mais complexo, porque eu tenho que fazer a gestão da autorização, eu tenho que ver de quem que eu estou pedindo autorização, eu tenho que ver onde eu armazeno essa autorização. E se você pede autorização, tem uma coisa que as pessoas não pensam, você tem que cuidar da revogação da autorização. Uau. Porque se você pede, posso tirar uma foto contigo, Calil? Beleza. Aí eu tiro a foto e você fala, Marcelo, desisti da foto, apaga. Você está revogando a autorização.
Eu tenho que fazer essa gestão. Então, toda vez que eu pego a autorização de alguém, eu tenho que ter um fluxo de trabalho que possa revogar. Para resumir a história, a lei em si, ela não é extremamente complexa. Me parece que se a gente entender o que é a legislação, fica mais fácil para trabalhar. Sim. E claro, quanto maior a sua instituição, quanto mais complexo o funcionamento da sua instituição, vai ser mais complexo de você estruturar a LGPD. Mas, basicamente, o que quer a LGPD? A LGPD quer que cada instituição conheça os seus processos de tratamento de dados pessoais. Então, é conhecer o que acontece, fluxos de trabalho, fluxos de processo. E a dificuldade talvez esteja no PME, porque em razão da estrutura ser mais enxuta, de eventualmente você ter menos recurso, o PME pode olhar e falar assim, mas espera aí, eu tenho pouco recurso aqui, eu vou investir em mais mão de obra, eu vou investir mais na comunicação, ou vou investir para conhecer melhor os meus processos? Depende. Aí cada empresário, cada empreendedor vai precisar fazer esse equilíbrio, mas conhecer os seus próprios processos, identificar bem o que acontece dentro da sua instituição, pode custar algum dinheiro, mas pode te ajudar bastante na gestão. A LGPD, no final das contas, ela pode ajudar a melhorar a gestão da sua empresa, do seu empreendimento, sabe? As pessoas pensam muito na questão da privacidade, que é o escopo principal, mas se você sabe fazer uma leitura do que acontece dentro da sua corporação, provavelmente você vai ter condição de fazer uma gestão melhor. É tudo a maneira como as coisas são compreendidas mesmo, de fato, né? Você vai falar? Eu sempre imagino, acho que a maior preocupação das pessoas, todo mundo fala muito de dados, né? E assim, poxa, vamos lá, vamos pensar, eu tenho um pet shop. Aí eu sou um pequeno empresário e eu tenho ali um software de cadastro, onde eu cadastro os meus clientes, né? Sim. Tá, e como eu devo tratar isso, né? Porque pode ter pessoas que chegam com essa observação. Eu preciso desses dados, né? Muitas vezes, onde você reside, seus dados pessoais, porque se tiver um probleminha com o seu animal, telefone, eu preciso... enfim. Como esse pequeno empresário deve se proteger? Ou, de repente, procurar um software que já tenha essa homologação? Qual a indicação o senhor dá para esse pequeno empresário? Então, não é só uma questão de software, porque o software ele é uma ferramenta para um processo. O software Sim. não é o processo em si. Né? Então, se você tem lá no pet shop, você vai fazer o cadastro, quem vai fazer o input dos dados é para um processo, mas os dados sendo tratados ali é uma ferramenta. Você, em tese, poderia fazer no papel. Sim. Né? Em tese, você poderia ter uma cadernetinha ali, anotar e virar o livrinho ali. Então, qual é o ponto? Né? Primeiro, você precisa fazer um mapeamento dos fluxos de vida dos dados pessoais. Ah, Marcelo, mas como é que faz? Isso é complexo. Pode ser complexo. Mas o que é esse mapeamento? Em primeiro lugar, é você entender os fluxos que existem dentro da sua instituição. Então, você tem um contador, você manda dados para o contador, isso é um fluxo. Você faz cadastro pessoalmente ali, alguém vai, você atende pessoalmente, tem um cadastro, isso é um fluxo. Tem cadastro online, isso é um outro fluxo. Você dispara e-mail, é um terceiro fluxo. Você manda o WhatsApp, é um quarto fluxo. E assim por diante. Você tem empregado, você tem gente registrada trabalhando para você, isso é um outro fluxo. Bom, tudo é fluxo. Se você compreende esses fluxos, aí você vai precisar fazer uma rápida análise das hipóteses legais de tratamento. Algumas são, como eu falei, obrigação legal. Então, Vai ter que fornecer. vai ter que fazer, né? Algumas são questões contratuais. Então, quando alguém vai numa pet shop, e se eu levo lá o meu cachorrinho para ser banhado e tosado, isso é o quê? É um contrato de prestação de serviços. Então, um contrato, ainda que seja verbal, mas está respaldado na legislação, isso é um contrato. Para executar esse contrato, eu preciso de dados. Porque como é que eu vou ligar para você e falar, o seu dog está pronto? Se você não me deixar... Exatamente. Nem o telefone. Não tem. Então, não tem como, né? Como é que eu vou, eventualmente, cobrar de você? Eu agora já dei o banho e a tosa no seu cachorro, agora você me paga. Aí você fala assim, não pago. Como é que eu cobro se eu não tenho uma condição mínima de saber quem está de um lado ou do outro? Então, essa questão contratual, isso não é consentimento. É verdade. Veja, isso é uma execução de um contrato. Eu preciso ter estabelecido minimamente quem são as partes
para poder executar aquele contrato. Esse é o intuito, né? A gente trazer para os pequenos empresários, porque às vezes assusta demais as pessoas, né? Eles escutam falando e fica assim, poxa, o que eu tenho que fazer agora? Ou parece até um freio, né? Não tenho capacidade de contratar um profissional para fazer um processo nesse primeiro momento. E talvez não é nessa profundidade que a lei quer chegar, né? E entender que, por exemplo, aí é diferente. Se eu vou ao pet shop e o dono da loja fala assim, Marcelo, vamos tirar uma foto para eu subir uma foto lá no Instagram e te marcar, isso não tem nada a ver com a prestação do serviço. Sim. Aí isso já não é o contrato. É outra atividade aí fim, isso é né? consentimento, entende? Então é um outro fluxo. A complexidade está nisso. Aqui, quando a gente pensa em negócio, na cabeça do empreendedor talvez esteja tudo junto, é o pacote, porque é a prestação do serviço, mas é também o relacionamento, né? E também a comunicação de você subir para a rede social. Mas esse pacote, se você começar a dar uma fatiadinha, você vai perceber que tem coisas diferentes. Então, se o empreendedor começar a olhar, ele vai já conseguir, por si só, fazer uma separação. Agora, de fato, gente, aí é um pouco de puxa-brasa para nossa sardinha. É muito difícil que alguém consiga estar adequado à LGPD sem uma assessoria jurídica. Tá? Porque é o trabalho do advogado, é um trabalho que só pode ser feito, a interpretação jurídica, né? Por advogados, existem várias consultorias, inclusive não jurídicas, que prestam serviço. Então, a minha recomendação é façam a adequação, procurem um profissional de confiança. Agora, não precisa achar que é um bicho de 7 cabeças, não precisa achar que vai custar um preço absurdo, que você não vai conseguir arcar com aquilo. É possível fazer com valores adequados para a estrutura da PME. Acho que tudo começa, primeiro ponto, com um planejamento claro do que você vai fazer com as informações, que obviamente estão ligadas com o planejamento do seu negócio, analisar bem esses processos, esse fluxo de informações, né? E aí entra o trabalho da assessoria jurídica. Por exemplo, lá no nosso escritório, nós temos um termo que todos os funcionários precisam assinar, onde eles se responsabilizam a não vazar as informações dos computadores acessados dos clientes. Por quê? Vai acessar o computador, o cara viajou com a família, tem fotos ali, então assim, cara, você acessou o computador da pessoa para resolver o problema dele, se tem uma foto aberta, minimiza. Antes de você acessar o computador, salve todos os seus arquivos, deixe tudo fechado. Isso é processo. Para garantir um problema que nem precisaria ter acontecido se de repente abrir e ver uma foto aberta. Então, se você vê, e aí também vem da consciência, né? Se você abrir e de repente o cliente não fechou a foto, cara, minimiza a descrição total para que você não seja responsabilizado por falar qualquer besteira da foto aberta. Mas nesse caso é inerente à prestação do serviço. Porque como é que você vai poder analisar uma máquina? Você está sujeito a encontrar coisas ali. Né? Não tem como. É mais por uma preocupação de uma exposição desnecessária, mas ainda assim pode ser que porque faz parte da prestação do serviço. Você imagina um cirurgião. Você fala o seguinte, preciso operar, sei lá, o seu apêndice. Né? Em algum momento, esse cirurgião, você vai estar numa mesa de cirurgia, você vai estar despido. O cara vai olhar e falar, mas a minha perna, o meu órgão sexual. Claro, você tem toda uma ética, uma coisa, mas faz parte daquela atividade do pacote você encontrar coisas que estão relacionadas, né? Você sabe que em 1999 eu fui junto com um grupo, um dos pioneiros a montar o laudo de exames pela internet. Trabalhava numa empresa que fazia automação de equipamentos de laboratório com exame de sangue e ali emitia-se o arquivo tanto para impressora quanto em HTML e a gente tratava com login e senha para mandar. E ali começou um grande dilema. E quando, de repente, um paciente tinha, sei lá, um exame ainda hoje visto com certo preconceito, HIV positivo, como é que você vai mandar aquilo pela internet? Porque o cara, de repente, até então, uma situação ainda muito de tabu, poxa, peguei o laudo, meu HIV positivo. Então a gente não mandava. Aí, como não mandava para a internet, só mandava os negativos, o cara já ia receber. Você fala, você tem que vir aqui no laboratório para confirmar o exame. Nossa, já era uma celeuma de como tratar. E aí, né, no caso da área médica,
cuidar desse paciente. Sim. Era tenso. Porque aí não é só o dado. É isso, é que a gente tem que pensar que assim, nunca é só o dado. Tem Sim. alguma coisa por trás. Exatamente. É a prestação do serviço, é a ética, é o cuidado com a pessoa, é a saúde. Então a gente não pode enxergar o processo apenas como um dado. Ah, eu tenho dado. Você tem o dado para uma finalidade. Dentro dessa finalidade, por trás, tem um escopo de negócio. Então a coisa vai ficando emaranhada. Eu, né? eu, Cara, eu uma penso que assim, é óbvio que existe a complexidade da lei em si, como existe complexidade de qualquer outra coisa que os empresários, né, tenham que fazer. Mas isso diz muito sobre comportamento, né? Porque assim, quando eu tenho que olhar para o meu processo, quando eu tenho que organizar as coisas dentro da minha empresa, no caso da LGPD, eu preciso revisitar outras coisas, né, e organizar e reorganizar outras coisas que torna ou deixa isso ainda mais difícil, né? Então, quando você está falando que, por exemplo, a aplicabilidade da LGPD envolve outras coisas, não é um trabalho, são dois trabalhos, né? Você vai ter que parar para ver fluxo, para ver processo, para entender como funciona. E aí tem uma coisa desse distanciamento. Se o empresário está muito distante do que acontece no dia a dia, ainda fica mais complicado ainda, né? Tem uma frase que você falou quando a gente estava brifando, né? Que de alguma forma vendeu-se a ideia de que instalar LGPD é muito complexo e muito caro. Não necessariamente é complexo e não necessariamente é caro, né? Pelo que você está trazendo. Exato. É que assim, aonde que está a complexidade? Eu acho que a primeira parte da complexidade é entender o que é a lei. Se você não entender o que é a lei, vai ser Exatamente. mais difícil. Você vai começar a mexer com alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Segundo passo, onde está a complexidade? No seu negócio. Seu negócio é mais complexo ou é menos complexo? Existem negócios complexos. Sim. Existem compras e vendas que são muito fáceis de você identificar. O produto é um ou são dois, a forma de pagamento é uma, talvez, né? Então é muito diferente um modelo de negócio. O cara que vende um gelinho, um sacolé na praia, né? Sim. É um negócio. Qual é a complexidade? Né? Quase zero, né? Enfim, claro que existem desafios, mas eu quero dizer, em termos de modelo de negócio, a complexidade é menor. Sim. Agora, pensando em modelos mais complexos, em que você vende pela internet, então você está vendendo um produto que é seu ou que é de terceiro? Já mudou tudo, porque se é seu, você está fabricando. Então, a industrialização já tem um processo. A venda, o comércio, já é um outro processo. Se você está comprando de terceiro, e pode Já ser é a outra matéria-prima, já é a complexidade. Sim. E quando você joga isso na internet, depende do que você vai fazer na internet. Porque hoje tem modelos muito fáceis de operar, com plataformas em que você vende cursos online, você usa muito a plataforma para vender. Tem gente que vende só pelo WhatsApp. Exatamente. É um nível de É uma complexidade. forma Você de- vender pelo WhatsApp integrado com o site, integrado com outros canais, com telemarketing, com televendas, muda um pouco. Então, por que pode ser mais difícil? Porque se eu misturar todas essas variantes que eu estou trazendo, são fluxos diferentes de dados pessoais que eu tenho que ter atenção. Sim. Né? E cada uma delas precisa ter um fundamento jurídico. Acho que o mais legal é a gente entender, né, o quanto é importante ter normativas para cada coisa, né? Isso traz uma evolução a longo prazo enorme. Porque justamente, se você não tem normativa nenhuma, como se basear, né? Como você acabou de falar, pô, eu tô vendendo um serviço de um terceiro. E aquelas empresas hoje que já vendem um produto de outra, não é nem do terceiro, né? Porque ele abre o canal dele para você. Quarteirizado. É quarteirizado. Você pegar a própria Americanas, ela vendia um produto que nem passava pelos seus estoques. Eu, pessoa física, poderia lançar o meu produto cadastrar dentro lá. do dentro da Marketplace, Americana né? e ela vender, eu estar dentro do Magalu. canal. Cara, isso é uma loucura. Se você não tem normativa para isso, como que você vai poder punir, tomar algumas atitudes contra pessoas que estão sendo prejudicadas por aquilo? Sim. Um case agora é a própria Americanas, né? Com esse problema financeiro, como vai ficar essas pessoas? Todos receberam? Todos tiveram retorno do seu dinheiro? Quem entregou? É um processo muito longo. Se não tiver uma normativa, Ou seja, é mais traz complexo prejuízo. ainda né, dentro desse modelo de negócio, né? Sim, o marketplace ele é mais complexo. Agora, pensa, né? Pelo lado da Americanas, que ele está mencionando, a complexidade ela opera um marketplace, então ela vai receber um monte de dados, que inclusive são dados que precisam ser contabilizados,
enfim, estamos falando agora de uma questão que eles tiveram um problema contábil aí, mas que você, toda vez que você faz uma venda, você tem que contabilizar aquilo. A pessoa faz uma compra, ela tem um cadastro dentro a conta dela dentro da Americanas. Pelo lado da Americanas, é uma estrutura bastante robusta, né, com vários fluxos. Pelo lado de quem está vendendo lá dentro do marketplace da Americanas, talvez seja um pouco menos, Sim, né? Porque com o cara certeza. tem uma estrutura menor. Sim. Mas ainda assim, tem o fluxo dele passar os dados pessoais para, enfim, de quem está comprando, o endereço e tudo mais. Então, a complexidade ela vai variar conforme o modelo de negócio, conforme a sua estrutura, conforme o seu tamanho. Mas, eu insisto, não é inviável você fazer. Pelo contrário, é que quando a pessoa ela organiza o seu negócio desde o início em processos, a aplicação da LGPD vai ser Vai facilitar mais muito, né? fácil. Sim. Se Uma ela, questão- se ela nasceu empreendendo muito na raça mesmo, sem um certo planejamento, vai ser mais difícil, porque ele não tem exatamente o conhecimento onde está o e-mail, onde está o site, de onde está vindo isso, quem que está fazendo essa gestão é a outra. Desse fundo. Então, Ela parar pra no olhar pro final das processo. contas, é organização. Tá. Tudo- Bom, a gente está falando de uma lei de 2018 que é recente. Tem uma fala sua também que eu achei bastante interessante, que é, no momento em que a lei surgiu, eu acabo juntando sorte com competência e surfei nessa onda. E eu achei bastante interessante essa sua fala, trazendo isso para o mercado jurídico, né? De que, assim, hoje você falou sobre assessoria, né? O quanto é importante as empresas terem uma assessoria e tal, mas do ponto de vista jurídico, né? Não querendo fazer aí uma briga ou algum mal entendimento, mas é também um cuidado saber quem você está contratando, né? Porque eu estou falando de uma lei nova, estou falando de muitas vertentes no meio desse caminho, e achei legal essa sua coisa de trazer, olha, eu me preparei, né? Sorte e competência para que isso aconteça. Como é que você avalia o próprio meio de vocês em relação ao LGPD? Eu vou usar uma expressão que talvez ela não seja mais adequada para PME, mas eu vou usar mesmo assim, que é a due diligence, é a devida diligência. Você, quando pensa em ter um negócio, você precisa passar a olhar se vale a pena ter relação com determinados fornecedores, com determinadas pessoas, até com determinados clientes. Tem cliente que você fala, esse perfil de Não cliente quero. não me interessa atender. Por quê? Porque é mais caro, dá mais problema, a gestão é difícil. Isso é uma gestão de fornecedores, é uma gestão de stakeholders. Sim. A mesma coisa funciona quando você vai contratar um advogado. Você não contrata um advogado só por contratar. Ninguém quer contratar um advogado no geral. Por quê? Porque custa. Porque advogado está ali para resolver problemas. Se você está contratando um advogado, é porque você tem um problema. Sim. Ninguém acorda e fala hoje, estou sem problemas, vou contratar um advogado. Não existe essa Porque pessoa. essa consciência do como que é? Tem o consultivo, né? O consultivo e o como é que eles Contencioso. falam? Contencioso. As pessoas não têm essa mentalidade de se prepararem para o problema. Então, né? mas é esse o ponto. Então, assim, se você quer contratar alguém para fazer a sua LGPD, é claro que você vai encontrar profissional de uma gama variadíssima de condições. Da mesma forma, se você quiser comprar um carro, você consegue comprar um carro. Hoje não dá mais para falar em carro popular, mas você tem os carros mais baratos, vamos dizer assim, ou menos caros, é carro de milhões de reais. Advogado vai ser a mesma coisa. Você vai Sim. ter o cara que vai cobrar menos a hora, como você vai ter o cara lá na ponta da lança, que vai ser, digamos assim, a excelência na prestação do serviço. A questão não adianta você só olhar o preço. O advogado mais caro não é necessariamente o melhor. Não é. Como o carro mais caro não é necessariamente o melhor. Você né? precisa, né? Se eu tenho uma família de 5 pessoas, uma Ferrari não me atende para passear com a família. Exatamente. Ah, mas é um baita carro. Pode ser. Sim, mas mas não não é pra atende isso, para não é pra 5. isso, é. Não é para 5. Né? Então, assim, qual é o tamanho do meu negócio? Eu vou contratar um escritório top de linha, não sei o quê. Talvez você possa falar com outro profissional que vai te atender, mas faça uma devida diligência. Investiga se esse profissional
tem uma formação mínima naquela área. Entenda se ele conversa, tira dúvida, pergunta para ele quem que ele já atendeu, que tipo de serviço fez, e não simplesmente contrata porque ele diz que é advogado. Porque você faz isso com médico? Se você vai fazer uma cirurgia, você faz uma cirurgia com qualquer um? Não faz. O advogado, ele tá ali para resolver problemas. Se não for um cara que vai resolver problema, não vale a pena. Não, e eu tô falando do nível de competência mesmo, porque às vezes a pessoa acha que o advogado resolve, mas não é a área dele. O que é interessante, quando você falou sobre conheço o advogado, vejo o que ele faz, né? Na Redicai, nós temos uma forma de dividir isso, né? Vamos dizer assim, fatiar, e nós chamamos de especialidade. Então, nós temos o advogado que é especialista em direito do trabalho, especialista em tributário, e também é uma forma de se apoiar, né? Porque a gente, todo mundo quer fazer tudo isso, não é só no ramo de direito. Em todos os negócios, meu portfólio é vasto, mas a gente vê que isso prejudica muito o negócio, né? E é muito importante, porque a gente vê essas parcerias acontecendo dentro da Redicai. Olha, eu não sou especialista em trabalhista, mas como você está aqui comigo no grupo e é trabalhista, você pode me apoiar com esse cliente e a coisa flui. Não, com certeza. Isso, enfim, para networking é fundamental. Mas eu gosto de fazer uma observação que, com relação à advocacia, nem todo advogado é especializado. Você tem a espécie do generalista, como o médico, o clínico geral também. Então, assim, é muito difícil a gente julgar as pessoas sem conhecer tecnicamente o que elas fazem. Então, a dica é, investigue, conheça quem é o profissional. Eventualmente, até um generalista pode te atender, mas tenha a percepção, né, a perspicácia de ir atrás, investigar, falar, mas você já atendeu alguém na LGPD? Que tipo de trabalho? Algum case de sucesso, né? Como é que é? Porque não importa se você é pequeno, algum case de sucesso você tem que ter tido para alguma coisa, né? Se é com um tipo de atividade ou outro, mas assim, o que você já fez? Me mostra uma experiência. Porque acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você contratar um profissional sem experiência nenhuma e que ele sozinho vá resolver um problema seu. Porque é claro que você tem profissionais júniores que são importantes e a gente trabalha com sempre uma estrutura em que você vai ter alguém mais sênior e alguém mais júnior. Mas uma atividade jurídica, né, de regularização da tua empresa, de proteção, é bom a gente ter esse tipo de atenção. É que eu acho que mais uma vez a gente cai numa questão de comportamento. Porque eu não sei se eu estou errado, mas a visão que eu tenho é que ainda as pessoas têm medo de tratar com advogado. Até de falar assim, olha, me manda um portfólio seu, eu quero saber quais clientes que você atendeu, né? Quais desses clientes que você atendeu que teve êxito, que não teve. O advogado ainda é uma figura muito... Porque o advogado é ruim de comunicação. O advogado é ruim de comunicação. Você vai ver que os bem-sucedidos são os que são melhores em comunicação. Às vezes ele é até melhor em comunicação do que juridicamente. Por quê? Porque comunicando ele vende melhor. Então, às vezes, o cara comunica melhor, ele fala melhor, ele expressa melhor, ele tem um storytelling melhor do que um cara que até tecnicamente é melhor do que ele. Mas é aquele cara muito do Data Venia, Rebus Sextantibus, Habeas Corpus. O cara fica ali no latinório, por quê? Os cursos de direito, no geral, eles não preparam para o mercado. Eles preparam muito para você fazer uma interpretação fria da lei. E aí... puxando brasa para minha sardinha, lá na SPM, que a gente tem o curso Direito, que é um curso novo, a visão é outra, é a gente trazer a prática para dentro da teoria. Você ter esse alinhamento com negócios. Se o advogado não entender negócios, ele fica muito restrito na atuação dele. Porque ele vai atender pessoas físicas. Ele vai fazer um divórcio, ele vai fazer um contrato de compra e venda. Ou seja, é comportamento dos dois lados. Dos dois lados. Nós falamos muito na Redicai, né? Que nós somos preparados na nossa educação a ser profissional, mas não a ser empresário. Exatamente. E nem a vender o seu negócio. Você é especialista técnico, em algo, você é técnico, né? É tecnês mesmo. Mesmo você sendo formado, pós-graduado, você está sendo técnico numa área. Mas ninguém te ensina a empreender, a gerir uma empresa, a gerir um negócio. E muitas vezes o advogado ele não está justamente com a mentalidade de como fazer aquela operação ser mais otimizada para o negócio. Sim. Ele está pensando em falar, você quer um contrato? Eu te dou um contrato. Que cláusula você precisa? Quando, na verdade, você precisa entender qual é o objetivo do negócio para fazer ele acontecer. Exatamente. Tanto que tem uma frase célebre do JP Morgan, que ele fala assim, eu não pago meus advogados para dizerem o que eu não posso fazer.
Eu pago meus advogados para eu fazer o que eu quero fazer do jeito que eu quero. Já ouvi essa frase. Fantástico. E alguém que se organize. Se vira, né? Arruma aí as brechas onde que eu posso trabalhar. É o famoso assim, existem 2 tipos de problema, o meu e o seu. Esse é seu, se vira aí. Exatamente. Mas ele tá certo, né? O bom advogado vai achar o caminho certo para enquadrar aquilo que você precisa. Essa é a realidade. Bom, Marcelo, se você pudesse, de alguma forma, pontuar três dicas, olhando para esse universo empresarial, né, que a gente tem, o que vem na tua cabeça aí para a gente deixar como... Em termos jurídicos? Em termos de LGPD, né, de implementação da LGPD, de preocupação, como é que para aquela pessoa que tá com a empresa que não olhou para isso ainda, né, que tá ouvindo falar, mas desde 2018 não fez nada, e ela tem receio de começar, né? Por onde que ela começa? Começar sempre dá medo, né? Porque você vai mexer num aspecto do desconhecido. E tudo aquilo que é desconhecido pra gente gera uma certa repulsa. Bom, tem vários jeitos de começar. Por exemplo, a pessoa pode ir no próprio site da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é lá na extensão gov.br. Joga ANPD Gov no Google lá que você vai achar o site da NPD. Na NPD já tem um guia focado nos agentes de tratamento de pequeno porte, que se enquadram entre os PMEs, vamos dizer assim. Legal. Ali já está dizendo um guia básico, simplificado do que fazer para você buscar adequação LGPD sendo um agente considerado de pequeno porte. Ah, mas Marcelo, eu peguei esse documento, eu estou tendo dificuldade para interpretar, para fazer a leitura. Eu não acho que está tão difícil assim, mas se tiver o segundo passo, então é você buscar ajuda de um advogado para te auxiliar. E falar, olha, o meu negócio é esse aqui, eu quero me adequar, eu já vi que tem esse documento, o que a gente pode fazer? Acho que essa é a segunda dica. E a terceira dica, gente, acho que, na verdade, tem que estar no DNA do empreendedor, né? É ser curioso, é pesquisar, né? É falar com mais de um profissional, ouça visões diferentes, porque existem estratégias diferentes de atuação. Sim. A questão do advogado, hoje em dia, quando a gente fala num nível mais, vamos dizer assim, mais profissionalizado das coisas... talvez o diferencial nem seja tanto conhecimento jurídico. Não é que esse profissional conhece a lei e esse não conhece. Mas esse tem uma estratégia melhor do que uma outra estratégia. Vira uma questão... O advogado jurídico, hoje em dia, ele tem sido demandado cada vez mais como estrategista. Nas grandes empresas, o advogado ele gerencia orçamento. O advogado tem meta para reduzir custos da empresa com atividade jurídica. Então não é mais o cara só, eu preencho aqui uma cláusula contratual e estou lá fazendo o meu trabalho. Claro, se a gente está falando de PME, a realidade é outra. Provavelmente o PME nem tem um departamento jurídico, não tem nenhum advogado eventualmente trabalhando. Mas se você é o cara que resolveu pôr a mão na massa, no Brasilzão, de Deus dará, para empreender... Dedica um pouco desse teu esforço para estudar um pouquinho a LGPD. Até na troca, porque né? você conhecer o que é a lei só vai fazer você melhorar a tua gestão da empresa, como eu falei. E vai te fazer procurar um melhor profissional e uma melhor estratégia para adequar. Eu acho que não tem como fugir, que alguém vai precisar ajudar. Até algum momento você vai. Mas como todo empreendedor, a não ser que você seja um empreendedor individual. Aí você tá chupando cana, assobiando, tocando, tudo junto. Mas ainda assim, ainda que seja um microempreendedor, né? Faz sentido essa coisa do sentar, do estudar, do aprimoramento, né? Que a gente precisa a todo momento, né? Eu acho que, eu sempre digo isso, né? Os empreendedores, empresários, cada vez mais se martirizam e são mártires dos seus negócios, né? A gente falou isso no carro vindo para cá. Talvez não dê para você contratar uma consultoria jurídica, como as empresas que já entram com investimento alto têm. Mas cabe a você estudar, como você colocou, né? Dá uma lida no seu material, no seu planejamento. A NPD está aí para te mostrar, no mínimo te dar o caminho para o que você tem que fazer para o seu negócio, né? Norte, né? E aí sim você tem uma estrutura bem adequada. Tudo começa com organização, né? E hoje não falta conteúdo para você pesquisar. Então veja só. Vamos deixar mais uma dica? Estamos aqui.
Vamos ouvir o podcast. O podcast. Aí, Estamos falando de LGPD. Quer dizer, não falta conteúdo bom. Se der uma pesquisadinha, vai achar um episódio com um especialista falando lá no podcast sobre LGPD e vai ter outros conteúdos também. Você vê, é mais uma questão de comportamento ainda, né? A gente precisa querer ir atrás daquilo, né? Tem que estudar. Gente. Ainda, porque ficar nessa seara do complexo, do difícil. Marcelo, para finalizar, percentualmente falando, aí você tem ideia de como é que tá isso, né? Porque é obrigação, a gente tem aí no Brasil uma porrada de micro, pequena, média, grande empresa. Como é que tá esse cenário do ponto de vista de lei? Bom, eu acompanhei nos últimos anos algumas matérias falando sobre percentuais de adequação das empresas. Não gostei de nenhuma abordagem feita, não me pareceu que nenhuma dessas reportagens que eu li me trouxe segurança para falar, esse é um número legal, não é uma estatística legal. Mas, em geral, as estatísticas mostram que a maioria ainda não está adequada. Vamos partir desse princípio, né? Quem que está adequado ou que buscou a adequação? É diferente. Quem buscou a adequação? Empresas grandes ou muito grandes, né? Grandes grupos empresariais. Então, claro que se a gente falar de uma operadora de telefonia, de um plano de saúde, de um grande e-commerce, redes de hotéis, coisas assim, essa turma toda teve que fazer redes de farmácia, laboratórios, hospitais, né? Enfim, grandes players do mercado foram atrás para se movimentar. Isso não garante que eles estejam em conformidade, mas alguma coisa eles fizeram, estão com alguma assessoria. Só que a gente sabe que o maior número de CNPJs no Brasil não é das grandes. Exatamente. Né? A gente está nas pequenas e médias. E aí, existe um fenômeno no Brasil que ele é muito curioso, que as pessoas talvez não reflitam desse jeito, mas quem trabalha com direito consegue enxergar isso melhor. No Brasil não falta lei. Pode ser que aprimorar uma lei, pode ser que para um assunto específico falte, mas no geral, no Brasil, o Brasil tem lei pra caramba, tem lei sobrando. O que falta? A aplicação da lei. Sim. E aí vem aquele sentimento de que tem lei que pega e lei que não pega. Por quê? Por que tem lei que pega e não pega? Porque tem a lei que está sendo fiscalizada e a lei que não está sendo fiscalizada. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou dizer que me parece que ela pegou. Pelo movimento todo, pela criação da NPD, pelo mercado jurídico, pelo mercado da consultoria, pelo mercado de treinamento. Então, assim, a bola tá quicando, tá? E acabou de sair... Pegou, você está falando no sentido de que vai haver fiscalização. Entendi. Inclusive, acabou de sair, essa semana, a norma de dosimetria da pena da ANPD para aplicação das penalidades. Então, agora, estava faltando essa norma. Já tinha uma norma do processo administrativo sancionador, quer dizer, como é que vai acontecer um processo de quem for fiscalizado pelo descumprimento da LGPD, e estava faltando uma norma dizendo assim, qual é a proporção de pena, de multa que eu posso tomar caso eu descumpra a lei. Isso acabou de ser publicado. Então, o próximo passo vai pegar mais ainda, a fiscalização, né? é a canetada. É claro que, como eu falei, uma operadora de telefonia, ela está muito mais em evidência do que um pequeno empreendedor. Claro. Mas hoje acontece uma coisa que eu falo, que é a inversão da lógica da fiscalização. Como é que era a fiscalização antes da tecnologia? O fiscal batia na porta da empresa, ia visitar. Estou aqui, sou fiscal, vou visitar. Hoje em dia, a fiscalização, ela acontece até por provocação de uma outra pessoa. Exatamente. Então, já vi casos. Isso tá no Twitter, por exemplo, de uma pessoa que foi numa drogaria fazer uma compra, pedir o CPF, o cara não quis dar o CPF, virou uma celeuma ali. Sim. O cara foi no Twitter, ele marcou o Ministério Público, marcou Sim. o PROCON, A marcou um monte de internet coisa hoje em dia, né? dentro da rede social falando assim, dá uma olhada na rede e tal, porque os caras não estão cumprindo a lei. E eles foram fiscalizados na semana seguinte, porque os órgãos de fiscalização também estão na rede social. Então essa inversão da lógica antigamente o fiscal é que batia na tua porta. Agora as pessoas estão chamando o fiscal. Exatamente. Então,
embora Até por conta das denúncias. uma né? grande empresa possa estar em evidência, mas os pequenos, eles podem ser chamados a serem fiscalizados. Você pode ter um concorrente que acaba te denunciando, um atendimento ruim. Uma coisa que eu não falei que é muito importante de LGPD é a experiência do cliente, é a experiência do consumidor. Se você tem uma experiência ruim com aquele consumidor, a tendência é que ele leve todo tipo de reclamação adiante, inclusive de proteção de dados. Exatamente. Então ele entra no site da NPD, vai te denunciar. Então assim, já passou da hora. A lei está em vigor. Já tem bastante tempo que a lei está em vigor, uma lei de 2018, ela foi entrando fatiada, como eu falei. Não tem motivo para deixar de lado, achar que não vai pegar. Tem que olhar, tem que estudar, tem que correr atrás, se informar, ouvir o podcast, procurar a rede aí de networking do CAI e, enfim, fazer o trabalho, a lição de casa. Dar o primeiro passo, né? Você ia falar alguma coisa? Só para finalizar, como leigo, né? Pode-se dizer que as leis em geral, elas não são feitas para punir e sim para balizar e conscientizar a sociedade? Olha, esse é um conceito muito filosófico, vamos Tá. dizer assim, porque quando a gente começa a estudar o curso de Direito, as primeiras aulas, a gente vai estudar o que é o direito. Se o direito ele é a justiça, se o direito é a equidade, se o direito é a igualdade. O direito é o conjunto de normas, sendo bem pragmático, Tá. né? Para a gente concretizar um pouco mais. O direito é um conjunto de normas que vem regular a sociedade para a gente funcionar melhor. Né? É isso. Sendo bem objetivo. As normas estão aí para a gente funcionar melhor em sociedade. Se isso vai também trazer justiça, se isso também vai trazer um equilíbrio econômico-financeiro, aí já é um pouco mais complicado da gente O Vinícius tá dizer. lendo Ilíada e Odisseia, então Odisseia. ele tá... ele Agora tá já na- chegando na República, e aí tá uma briga ali meio complicada com Sócrates. Boa. Não tá fácil. Não tá Marcelo, obrigado. Gente, estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo sobre LGPD, né? Ainda que seja uma lei desde 2018, vem se aprimorando. É importantíssimo que todos nós, né, façamos aí o nosso papel de buscar aprender um pouco mais, buscar essa aplicabilidade, buscar parceiros, né, advogados aí confiáveis. Marcelo, muito, muito obrigado. A gente vai deixar aqui o teu @, nome direitinho, para ficar disponível aí também para as pessoas te procurarem. É isso, a minha principal rede social é o LinkedIn. É o LinkedIn? Se procurar Ótimo. lá, Marcelo Crespo ADV, Tá. você vai me achar, me conecta, a gente continua o bate-papo por lá Maravilha. se precisar. Maravilha, estará disponível. Também disponível aí o endereço dos nossos grupos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu acho que é isso, né? Você vê como que até pra gente discutir é maçante, né? Um negócio Pesado, que né? a gente pensa... Porque igual você falou, né? Tem tanta coisa, vem mudando tanto, mas enfim, precisa fazer e é o que tem que ser feito. Bom, eu que agradeço o convite de estar aqui falando com o Podcai para essa rede super bacana de vocês aí. Continuo à disposição. Se mais para frente quiserem fazer um outro episódio, voltar a falar, Sim. já estamos Convite aí. feito para você Convite conhecer um dos feito. nossos Então, grupos também. Vamos combinar Vai ser uma bem data, legal. vamos voltar. Vamos Tá sim, bom, porque querido? tem muito assunto Obrigado. mais pra falar. Obrigado, Obrigado. gente. Até a Obrigado. próxima semana, então. Boa noite. Valeu. Bora. Até.